Bom, nesse espaço aqui estamos recebendo o nosso colaborador aqui do programa, o Dr. Gustavo Bernardi. Dr. Gustavo Bernardi, direto lá da Punta del Este do Rio Grande do Sul, que é Atlântida. Atlântida. A Atlântida é conhecida como a Punta del Este do Rio Grande do Sul. Ah, não sabia, Silvio. Que bom. Lá tá a nata, né, tia? Nós só passamos por ali, olhamos, abanamos pra nata. Nessa época, o melhor é ficar na praia mesmo. É Não sei o que a gente faz aqui. Fevereiro, realmente, eu acho que a pessoa mais sai, né? Porque tem carnaval também no final do mês e tal, e as pessoas... Bom, agora março começa tudo de novo, então eu vou sair em fevereiro. E a praia está bem cheia, eu tenho observado que a praia está bem cheia. Que legal. Bom, mas o doutor Gustavo Bernardi sempre traz aqui um assunto importante para a sociedade toda, não é só para um segmento, tal, não é para a sociedade. Temos um assunto aí que é a questão dos bens públicos. E nós sabemos como é administrar e como são mal administradas as questões que dizem respeito a esse segmento, bens públicos, ou seja, compra, venda, uso, não uso, subutilização, utilização e tal. E tem muitos bens públicos, e isso vai mexer não só com o governo federal, mas também com o governo municipal e o estadual também. Muitos bens públicos que são colocados à venda, não estão desativados, e o Estado muitas vezes está alocando um prédio quando podia estar usando o bem público que está desocupado. Mas esses prédios são prédios imponentes, prédios históricos e tal, tem muitos deles aqui em Porto Alegre, e esses bens para serem vendidos tinha uma situação difícil, o governo não sabia administrar, não tinha, está muito longe do local e tal. E se criou agora, né, Bernardo, uma alternativa criativa e que vai ser eficiente com certeza. Qual é essa? Exatamente, Silvio. A União, Silvio, tem hoje 720 mil imóveis desocupados, né? Ou seja, imóveis que a União não ocupa e que estão à disposição para venda. São prédios que foram, de alguma forma, construídos pela própria União, são prédios que foram dados em dação em pagamento de dívidas tributárias, tomadas em execuções tributárias, etc. A lei de licitações sempre foi muito intrincada aqui no Brasil, né? O governo teria que estabelecer um preço, fazer um edital, publicar esse edital, aguardar os licitantes, julgar a licitação, julgar os recursos de licitação. E sempre houve um problema muito sério quando a gente está falando em patrimônio, porque a União nunca soube quantificar quanto é que vale um determinado bem que está em desuso, para que este edital de licitação tivesse um valor econômico adequado ao valor econômico do bem. A Secretaria Nacional de Desestatização criou um mecanismo novo. E um mecanismo muito, muito inteligente, Silvio. Nós vamos ter, a partir de amanhã, aqui no estado do Rio Grande do Sul, o primeiro feirão de bens imóveis da União. São quase 130 imóveis de grande valor econômico. Nós temos imóveis aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Econômicos e históricos, no caso aqui em Porto Alegre. Né? Então, aqui em Porto Alegre nós temos a antiga sede da Justiça Federal, na Praça Rui Barbosa. Nós temos o antigo prédio do INSS, que é ali na Borges de Medeiros. Nós temos... Da Rede Ferroviária Federal, aquele ainda está lá desocupado? Está lá ainda, o prédio do Hospital Álvaro Alvim. Sim, lá Álvaro Alvim ali, Então, são prédios enormes, de mais de 10 mil metros quadrados. O que a União modificou nesse sistema? Nesse sistema novo, a União apenas informa, olha, eu quero vender estes imóveis aqui, lá no site da Secretaria de Economia, do Ministério da Economia. Quando você encontra um imóvel de interesse, você vai lá e faz uma PAI, que é uma proposta de aquisição de imóvel. Registra lá no site. A União vai ficar aguardando que você junte um laudo independente dizendo quanto que vale aquele imóvel. Depois que você junta este laudo, você faz uma proposta. Daí a União abre a licitação, permitindo que outras pessoas e outras empresas possam adquirir. E olha que interessante, Silvio, quando você junta esse laudo, você já está informando qual é o valor de mercado do imóvel, porque o laudo é um laudo independente. Quando você está informando qual é o valor de mercado do imóvel e você já faz uma proposta, você baliza... É um parâmetro. Tem um parâmetro, e esse parâmetro é o valor de mercado. Isso é uma mudança de paradigma de como vender imóvel público. Isto é muito interessante, isso traz oportunidades muito boas para o mercado imobiliário aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre em especial, mas nós temos Vacaria, temos prédios em Torres, nós temos em Santa Maria, existe um antigo aeroporto em Vacaria, com uma área muito nobre, de mais de 1 milhão de metros quadrados, que está lá jogada, está invadida, está à venda agora. Né? Pode fazer um loteamento lá, pode fazer um grande empreendimento lá.
O fato é que o que interessa dessa notícia, Silvio, é essa mudança na forma, essa mudança da forma como o gestor público vai fazer a venda do patrimônio público daqui para frente, com a participação da sociedade, com a participação do investidor, do empreendedor, e balizando esses imóveis num valor de mercado adequado para que a economia possa girar, né? E tirando esse passivo da União. Porque a União, além de não conseguir vender esses imóveis, ela tem que contratar segurança, pagar IPTU, porque o IPTU é devido pela União. E pagar... é pesado, prédios enormes. Enormes, né? pesados, não trazem recurso nenhum. É. Nós estamos falando de 720 mil imóveis. É muitos imóveis. É. E com relação a Porto Alegre, isso vai mudar muito, porque tu falaste muito bem aí, o Centro Histórico de Porto Alegre, graças a Deus tem um prefeito agora que está exatamente orientado, e porque teve essa percepção de recuperar o Centro Histórico de Porto Alegre, que é muito bonito. Tem muitas coisas que tem que ser alijadas dali, a gente sabe muito bem disso, ali perto da Rede Ferroviária Federal, ali aquela trope que foi colocada ali pelo PT, nós temos que dar um jeito naquilo, mas esses prédios, em geral, eles estão localizados em pontos estratégicos do Centro Histórico. Observa, fazem poucos dias nós falamos aqui dessa legislação aqui no teu programa. Nós já temos 19 projetos em estudo com relação a esses prédios antigos do Centro Histórico. Por quê? Porque o legislador municipal, a prefeitura, autorizou, então, uma diminuição dos espaços laterais e um melhor aproveitamento das alturas. Claro, isso trouxe, de novo, todo o interesse do empreendedor a empreender no centro novamente, né? Isso que nós estamos falando agora, ou seja, esses imóveis que a União vai vender, nós temos vários no Centro Histórico de Porto Alegre, em que vai ter muito interesse econômico para isso. E digo mais, a Prefeitura agora, a partir de março, vai também fazer uma alienação dos bens da Prefeitura, dos bens do município, para venda em licitação. Tudo assim, evitar o desperdício e aumentar a produtividade do setor público, que é fundamental, né? Hoje nós estamos pagando aí muito pela ineficiência, má administração, má gestão, né? E a falta de percepção dessa questão do setor público. O setor público tem que trabalhar com um viés também do ponto de vista da iniciativa privada, ou seja, buscar sempre a eficiência. E modernizar a forma de gestão. Acho que o que é mais importante entender nessa questão específica é uma forma muito mais moderna de gerir o patrimônio público, né? Isso é muito interessante porque é uma mudança de paradigma do gestor público, né? Perfeito. Bernardo, obrigado pela tua presença aqui, sempre trazendo matéria interessante, né, do ponto de vista não só do segmento, né, envolvido com a questão, mas também com a sociedade, porque isso aí implica também numa questão toda social. Veja bem, esses prédios, se forem bem utilizados, eles vão fomentar o crescimento e a recuperação de uma área histórica da cidade que é maravilhosa, linda, né? E isso vai o quê? Isso vai fomentar emprego, gerar riqueza, novas atrações turísticas para a cidade, e isso é fundamental. Exatamente, Silvio, exatamente. Muito obrigado. Então, um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.